Na última aula, nós vimos uma relação do Lula, né, com uma prática política brasileira que é de promoção de concertos de oligarquias, né, para interferir mesmo na atuação do Poder Executivo, né, da presidência. E até onde eu pude falar a esse respeito, em relação às origens dessa prática, que foi numa aula já anterior, eu indiquei as raízes desse procedimento da política brasileira lá na política dos governadores de Campos Salles, por razões mesmo de necessidade de administração financeira, de passar por cima da Constituição, mas isso está dentro do texto que eu distribuí para vocês e levaria um tempo considerável nos impedindo de chegar a pontos que, creio eu, no momento sejam mais relevantes. Ou, se bem que esse seja relevante, eu estou mostrando só a origem, né? A origem dessa prática em si, dessa coisa tão relevante na política brasileira, a origem dessa prática em si, como coisa que pode ficar um pouco de lado, como acabou ficando à margem, né, quando nós tivemos ditaduras aqui, ou no período sem Constituição, que foi da Revolução de 30 até a promulgação da Constituição de 34, como ficamos também sem essa prática no período do Estado Novo e, em rigor, também no período da ditadura iniciada em 1964. Temos muita coisa para falar e nem tudo será possível, né, nesse semestre, para tema tão amplo. Então, eu quero deixar assim como indicação o caminho da contra-revolução tecnocrática. E, é claro, isso nos faz toda hora retomar as coisas ditas ou botar em ordem as coisas que foram ditas aqui para não nos perdermos. Vamos ao seguinte, então. Para fazer uma outra organização que não vai ser conflitante absolutamente com as que propusemos antes aqui em relação à política brasileira de 1930 para cá. Eu tenho um ponto, né, que estou marcando como ponto de virada, que foi no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, mais precisamente na prática que se dá daquilo que começou no governo anterior, que foi o do Itamar Franco, que foi o Plano Real. Ali nós vamos tomar um caminho de administração financeira, caminho esse que deu margem à contra-revolução tecnocrática finalmente encontrar um meio de prosperar. Então, vamos ao seguinte. Naquele ponto que marcamos como de transição, nós podemos dizer que houve uma quebra, né? Uma quebra da importância ou da influência maior que teve na política brasileira, o espírito, aquilo que nós chamamos de uma maneira bem ampla, né, de um espírito da Revolução de 30, que compartilhava com a Revolução de 32 um ponto, apesar das divergências. Esse ponto que compartilhava era o ponto da industrialização. Em outras palavras, talvez assim, o ponto seja melhor falar o ponto do desenvolvimento. E o capítulo 4 da tese tem o título de Sob o Imperativo da Industrialização. E quando nós pegamos esse período posterior a 95, vamos encontrar algo de que nós já falamos,
que é esse fenômeno da desindustrialização, mais precisamente no Brasil, da desindustrialização precoce. Fenômeno que, inevitavelmente, terá de ser tratado depois, terá de ser lembrado depois. Mas, no momento, o que eu quero? O que eu quero dentro disso aqui? É fazer uma ligação da industrialização com duas coisas para as quais ela foi muito desejada. A primeira delas, a prática capitalista. Nós já vimos aqui que a prática capitalista é a prática de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro por intermédio de alguma coisa, tá? Com uma mediação qualquer. E, nesse ponto, nós temos já uma ligação muito íntima, muito próxima entre capitalismo e industrialização. Porque, em termos de produção, nada se mostrou mais eficiente para as práticas capitalistas do que a industrialização. Tá? Se eu pegar, por exemplo, tá? Os meios de produção primários, né? Que seriam coisas relativas à agricultura, à pecuária, à pesca. E se eu pegar a esfera da manufatura, da indústria, precedida da manufatura, antes da Revolução Industrial propriamente dita, e pegar logo adiante, e pegar também a parte de serviços, eu tenho que a indústria é a mais eficiente para essa prática, como mediadora das práticas capitalistas. Ou seja, se eu juntar, recapitulando isso, se eu considerar a prática capitalista usar dinheiro para ganhar mais dinheiro por meio de alguma coisa, e se eu considerar em termos de produção e serviços, eu verei que é o mais eficiente para obtenção, para, digamos assim, para a obtenção de maior rendimento, né? Maior rendimento no sentido de maior acumulação de capital, de maior acumulação de dinheiro, eu devo dizer que nada se mostrou nesse lado superior à industrialização, à indústria, né? À produção industrial. Muito bem, mas isso não foi apenas, isso não foi, como já antecipei aqui, a única coisa que fez da industrialização ter a importância que teve. A outra foi a ligação íntima entre industrialização e, digamos, crescimento de potencial bélico, crescimento de produção militar, crescimento de produção armamentista, se nós quisermos usar uma palavra mais abrangente e definidora. Então, diríamos mesmo, ou podemos dizer, sem dúvida alguma, que há um imperativo da industrialização, não só para o capitalismo, como um imperativo da industrialização também para o crescimento do poderio bélico. Foram duas coisas que se juntaram logo depois da Revolução de 30. Foram coisas, por exemplo, que os próprios líderes da Revolução de 32 em São Paulo mostraram mostraram quando eles fizeram um esforço de guerra em São Paulo para enfrentar o governo federal decorrente da Revolução de 30. Ora, essas duas coisas elas começam a ser tratadas, portanto, então, com um programa de intenções desenvolvimentistas, com grande apoio de militares que viam no desenvolvimento do país também o desenvolvimento da indústria bélica do país, e até de criação mesmo da indústria bélica no país e de desenvolvimento dessa indústria bélica. Então, são coisas que relaciono aqui, no capítulo 4, quando falo do item industrialização e política, mas não tenho condições, pelo volume de coisas,
postas aqui, e até o ponto que isso merece, até obedecendo e falando do que está escrito no texto. Vamos ver uma coisa do texto aqui, em favor disso que eu estou dizendo. Roberto Simonsen era o principal líder burguês em São Paulo, principal industrial em São Paulo. Não sei se principal líder burguês já é um pouco formado, mas no caminho da industrialização de São Paulo era foi o principal líder. E ele teve umas palavras, deixou escritas umas palavras que foram as seguintes, sobre a Revolução de 1932. Em 1932, ocorre a Revolução Paulista. O rigoroso cadastro que se levantou no Estado dos estoques e das possibilidades industriais permitiu ao governo revolucionário orientar uma mobilização industrial para fins militares. É um progresso industrial, em sua maior parte, alheio à ação dos governos e às questões de política interna, gerado por um determinismo econômico inelutável. Por que usei essa citação na tese e por que estou falando dela para vocês? Porque aqui eu tenho um Roberto Simonsen falando claramente das relações de industrialização com desenvolvimento bélico, né, ou com potencial bélico, no caso do Estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo que falou disso, né, falou também essa coisa aqui que eu vou repetir, é um progresso industrial, em sua maior parte, alheio à ação dos governos e às questões de política interna, gerada por um determinismo econômico inelutável. Qual a importância desse pedaço? É porque ele mostra para nós com uma defesa da iniciativa privada na industrialização, que é o que vai marcar a diferença crucial de São Paulo para o restante do país, para o governo brasileiro, para o governo federal. Essa coisa de comandar a industrialização, essa coisa que, no dizer daqui do Roberto Simonsen, estaria na economia, né? No mercado, numa coisa não governamental, o ótimo comando, o melhor rendimento possível da industrialização. E nós vamos ver, vamos ver sempre não, vamos sempre que falarmos da Revolução de 30 e do Getúlio, e falar também da ditadura depois de 64, que o governo tomou para si o comando mesmo da industrialização do país. Não deixou por conta da iniciativa privada, embora houvesse iniciativa privada na industrialização do país. Mas o comandante da iniciativa privada foi, inevitavelmente, um principal comandante, desculpem, da industrialização no Brasil, não foi a iniciativa privada. O principal comandante da industrialização no Brasil foi o governo, ou melhor, foram os governos que tiveram ou que existiram sob o espírito da Revolução de 30, como, por exemplo, foi o próprio governo de Juscelino Kubitschek, de 56 até janeiro de 56 até janeiro de 1961. Tá? Então, o que acontece dentro disso aí? Que o governo, como a industrialização está vinculada a práticas capitalistas e a potencialização das práticas capitalistas, num país que está, notem bem, um país que não está no rumo de comunismo absolutamente. Então, era um país que tinha alguém tem que conduzir, alguém tem que comandar essa industrialização, e o governo toma para si essa tarefa de comandar a industrialização, mas notem bem, essa industrialização, esse desenvolvimento está vinculado também a práticas capitalistas, a práticas monetárias, consequentemente. E, por isso mesmo, houve um segundo problema que foi tratado logo pelo governo provisório do Getúlio, isso foi tratado antes da promulgação da Constituição de 1934, que foi o de tomar o comando do dinheiro brasileiro. Ou seja, o governo brasileiro estava saindo daquela política de acomodação
de acomodação da gestão financeira por parte do governo sob os olhos da Constituição de 1891, ele saiu dessa situação para ele próprio, o governo, tomar o comando monetário do país. Opa, assunto difícil, mas vamos enfrentar. Vamos tentar recapitular isso aí, porque eu sei que ninguém aqui é de ferro. Como eu também não sou de ferro, vou ligar o que eu esqueci, que é o ar refrigerado. Então, vamos enfrentar essa dificuldade, porque vale a pena enfrentar essa dificuldade. Tá? Recapitulando isso tudo aí. Eu digo que o imperativo da industrialização. Quais são os principais imperativos da industrialização? A produção industrial é mais eficiente para as atividades capitalistas. Segundo, a vinculação das atividades industriais com o crescimento bélico, com o crescimento de uma indústria bélica e do potencial bélico do país onde a industrialização ocorre. Esses são dois imperativos. Tá? E é claro que o primeiro imperativo, vocês veem, é uma coisa que pode ser assumida pela iniciativa privada, não há dúvida alguma. A iniciativa privada pode assumir esse imperativo da industrialização. Mas, quando se trata de crescimento bélico, né, crescimento potencial, isso não, isso aí já é reserva de governo. Comanda, porque não tenha dúvida, os poderes executivos são dois: armas e dinheiro. Então, o governo, embora hoje esteja aí concedendo o comando do dinheiro para o Banco Central, por meio da autonomia e independência dessa instituição política, porque o Banco Central é uma instituição política, o governo não pode conceder o comando das armas para particulares. Tem uma santa paciência, né? Que aí seria conceder de vez o comando das armas para as milícias, para o tráfico, e para esses proprietários rurais. Embora isso esteja acontecendo aqui no nosso país, o comando das armas, pelo menos até agora, é um monopólio do governo e, consequentemente, a indústria bélica ou até a importação de armas não tem que passar pelo governo. Não sei se fica claro isso, mas é para ficar bem claro. Falou em armas, tem que passar pelo governo. Que não passe, que haja contrabando, isso é outra coisa. As variáveis aí nessa história não vão tirar de nós essa coisa bem decisiva. Falou em armas, o governo tem que estar presente. O governo tem que estar presente. Não é a iniciativa privada. Falou em produção industrial, a iniciativa privada pode estar presente, tranquilo, e pode até afastar o governo delas. Pela tese aqui do Roberto Simonsen, o governo não precisaria estar, pela tese que, enfim, os burgueses desenvolvem aí com base na economia política, continua assim, né? Eles continuam alegando isso, que mais produtivo, mais eficiente é a iniciativa privada do que o próprio governo, e especialmente na produção industrial. Então, vão segurar esse touro à unha, né? ou esses objetos aqui no malabarismo que nós estamos fazendo no momento, e lembrar, então, isso. Né? Se eu tenho essa coisa do capitalismo ali, é fenômeno monetário, sim, mas a mediação do capitalismo é com produção, a principal, a industrial. E essa industrial ela comporta isso, né? Ela comporta iniciativa privada. Quanto ao dinheiro, a coisa é diferente. E o Getúlio entendeu isso. O governo estava, digamos assim, sob uma espécie de concessão do Congresso, né? Sob a Constituição de 1891, conseguindo fazer a gerência financeira do país. Mas agora, em 1933, Getúlio, com o seu ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, toma uma providência clara. Não, nós, do governo, vamos tomar agora o comando do dinheiro no país por meio de 3 decretos. Uma interrupção rápida. Esses 3 decretos vão ser amaldiçoados pelo Gustavo Franco lá por ocasião do Plano Real. Ele vai botar a culpa da inflação no Brasil nesses 3 decretos do Getúlio.
É indevido, é indevido. Está completamente errado ele nesse ponto. Mas eu estou mostrando para vocês por quê. Porque na cabeça do Gustavo Franco, o dinheiro tinha que estar na mão dos tecnocratas do Banco Central, como está agora. E ele foi um dos mentores dessa contra-revolução tecnocrática, dessa coisa de os tecnocratas tomarem o dinheiro, o comando do dinheiro por meio da autonomia e da independência do Banco Central. Então, esses 3 decretos do Getúlio estão sinalizando uma coisa. Eles vão agora e vão passar lotado por constituições que vão imitar de 1891. Esses 3 decretos vão passar lotados, quase que ignorando essas constituições, coisas do Brasil. Né? Coisas do Brasil. 3 decretos governamentais que vão subsistir, apesar de contraditórios com dispositivos constitucionais que vieram depois, como o de 34 e o de 46. Pelo menos, quando chega em 67, não, os militares já tomaram para eles próprios o comando do dinheiro. Já fizeram diferente. Foram as ditaduras que consideraram isso. Não, o comando do dinheiro tem que ficar com o governo, não com nenhuma, digamos assim, com uma instituição aparentemente neutra tecnicamente, mas representante, no fundo, da agiotagem do país, né? Da agiotagem sofisticada do país, que é a dos bancos. Bom, então, o que nós temos ali no início dos anos 30? Nos anos 30. Vamos partir para a industrialização. Vai ficar conhecido nisso mesmo uma política que, no fundo, será governamental, de substituição de importações. São Paulo quis o comando do capitalismo no Brasil, consequentemente, o comando da industrialização, o comando do principal meio de prática capitalista, então. E perdeu nos campos de batalha, o comando continua com o governo, que vai mais longe. Ele chega e toma o comando do dinheiro, por meio de 3 decretos, dos quais vou falar já para vocês. Então, notem bem, o governo, com a vitória nos campos de batalha em 32, garantiu para ele o comando da industrialização, não significando com isso, insisto, que ele que proibisse iniciativa privada no campo da industrialização. Não significou absolutamente nada disso. Tá? Mas com a vinculação da industrialização a crescimento bélico, não. Aí o problema é só para o governo. E quando eu chego, e agora eu tenho esses 3 decretos aqui, que eu vou tratar do comando do outro poder executivo, que, na realidade, é o mais efetivo dos poderes executivos, que é o dinheiro. Então, se o governo está, digamos assim, na liderança da industrialização, mas não está absolutamente monopolizando a industrialização, eu tenho que ele irá monopolizar, com esses 3 decretos aqui, de 1933, ele monopolizará, não podia ser diferente, para o comando do dinheiro. Eu vou, então, falar aqui, eu vou ter que ler o texto, fica melhor ler o texto, para nós podermos esclarecer melhor, né, do que... Eu vou fazer a leitura aqui do que está na tese. Oi? Está na página 70, aqui no que eu estou usando, mas como eu já mandei para vocês aí repaginado, pode ser que não esteja. É capítulo 4. É no capítulo 4. Olha, o tema é difícil, hoje, eu sei que é difícil, mas eu estou acreditando em vocês aceitarem essa dificuldade e enfrentarem essa dificuldade. Não pensem em vocês que eu tenho facilidade para expor, não tenho. Tá? Não tenho facilidade para expor. Consigo entender, mas a coisa é tão complicada que, na hora de escrever e de expor, sinto muitas dificuldades. E não é estranho que vocês possam sentir, porque o tema é delicadíssimo mesmo, ainda mais porque nós fomos orientados a pensar de maneira diferente. Vamos lá. Diz assim, digo assim, então, na tese.
na ausência por aqui, né, do Brasil, de Banco Central, como chefe do governo provisório, Getúlio Vargas tomara medidas de política monetária que começaram por controlar e regular os dois preços básicos do dinheiro. Foi com o Decreto-Lei número 22.626, de 33, chamado Lei da Usura, que controlou a taxa de juros, preço do dinheiro em si mesmo, e com o Decreto-Lei número 23.258, de 1933 também, que foi até anterior, a taxa de câmbio, preço do dinheiro em moeda estrangeira dominante nas relações internacionais. Eram preços que não podiam ser objetos de nenhuma das unidades da federação, nem de ninguém particular. Ou seja, o principal poder executivo é o dinheiro. O meio da prática, a prática capitalista se faz com dinheiro. Mas é a tal coisa. O dinheiro tem uma particularidade, uma coisa que é só dele, que é o de poder fazer o seu preço em si mesmo, que é a taxa de juros. Que isso, na verdade, é uma demonstração do seu caráter político mesmo. Ele não poderia fazer a sua taxa de juros se ele não fosse garantido pelas armas, claro. Não tenho dúvida disso. Tá? E ele quer esse monopólio, porque ele, afinal de contas, que dá condições para isso, né? Do dinheiro fazer o seu próprio preço, coisa que hoje o Banco Central roubou do governo. É o Banco Central que vai determinar a taxa de juros. Mas vocês estão vendo aqui, nessa chamada Lei da Usura de 1933, como é que o Getúlio tomou para o governo a incumbência de decretar o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Notem bem, estou repetindo, hoje, 2021, agora, com autonomia e independência do Banco Central, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o Banco Central, os tecnocratas, fazendo o preço do dinheiro. Por quê? Porque é a principal mercadoria dos banqueiros. Eles querem controlar, porque eles querem controlar o preço daquilo. Como quem, sei lá, produz arroz quer controlar o preço do arroz, como quem produz o feijão quer controlar o preço do feijão, os bancos que oferecem dinheiro, né, que vendem dinheiro, eles querem controlar o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro é controlado pelo governo. Então, eles tomaram do governo o controle do preço do dinheiro, ou seja, o controle da taxa de juros. Está lá com o Banco Central, em nome de uma instituição que seria neutra, né, que seria puramente técnica, apolítica, uma série de mentiras que vão junto dessa história toda. Mas, então, duas coisas então estão sendo feitas aqui. Tá? Duas coisas estão sendo feitas aqui. O preço do dinheiro em si mesmo, que é o da taxa de juros, e também a relação com as moedas estrangeiras, né? Com que é o governo que vai estipular a taxa de câmbio. E, no complemento disso, ele faz um decreto também, que é o decreto 23.501, também do mesmo ano, que é com exclusividade para pagamento. Essa é uma coisa importantíssima, importantíssima. Eu vou ler aqui o trecho. Tá? Para completar, em 27 de novembro de 1933, antes que a Assembleia Constituinte concluísse os seus trabalhos e promulgasse a nova Constituição, portanto, ainda como chefe do governo provisório, Getúlio Vargas determinou, por meio do Decreto-Lei número 23.501, com exclusividade para pagamento, o curso forçado do mil-réis-papel e tomou em favor do Poder Executivo o comando do dinheiro nacional, que, pela Constituição de 1891, fora do Congresso, em autêntico grito de independência monetária, que, com os dois decretos anteriores, consolidou a tomada governamental do comando do dinheiro e, em consequência, do capitalismo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que estou mostrando coisa para vocês assim, extremamente difícil, mas de uma importância imensa para nós entendermos política brasileira, política, na realidade.
porque é comando de armas e comando de dinheiro. São as duas coisas que dizem. Poder executivo é isso. Governar é isso. É garantir com as armas e usar o dinheiro, que é meio de comando, ou direito, quando estocado, para governar, para as pessoas agirem em sociedade. O governo paga alguém, paga um professor, o professor, com aquele meio de comando, vai comprando coisas e vai até estimulando gente para produzir coisa, porque o professor está com o dinheiro na mão, está demandando alguma coisa que possa ser produzida. Então, e essa coisa que é decisiva, que ele criou o mil-réis papel de curso forçado, ou seja, são todos obrigados a aceitar o dinheiro, que esse é um dos pontos cruciais, e até no caso ali do Getúlio, uma coisa muito simples, porque não quero ninguém recebendo em ouro, não quero ninguém fazendo negócios em moeda estrangeira. Notem bem, essa coisa do curso do mil-réis papel de curso forçado, que poderia ser o cruzeiro de curso forçado, o cruzado de curso forçado, o real de curso forçado, que, aliás, são de curso forçado. Mas está se dizendo, nesse curso forçado do dinheiro, uma coisa: não se aceita contratos, ou seja, não se aceita jogo de direitos, de intercâmbio de direitos na sociedade que não seja em moeda nacional. Estão entendendo bem isso? Não se aceita nada que não seja em moeda nacional. Não se aceita distribuição de direitos que não seja em moeda nacional. Não vai se reconhecer nada feito em ouro, não vai se reconhecer nada feito em prata, não vai se reconhecer nada feito em dólares, não vai se reconhecer nada feito em libras. Notem bem que, recentemente, andaram com a gracinha aí, ou estão andando com a gracinha, de aceitar depósitos em dólares nos bancos nacionais. Meu Deus do céu! Esse é que é o caminho da inflação, não é o governo o detentor do comando monetário. Esse é que é o caminho da inflação. Tem uma ordem bimonetária. Você tem uma ordem bimonetária, você faz negócio na moeda mais confiável. Ora, se você tiver o dólar aqui dentro do país e tiver o real, as pessoas podendo fazer negócios em dólares, você vai confiar mais em quê? No dólar ou no real? Você vai fazer em dólares. Você tem mais confiança neles. Por quê? Por causa do poderio dos Estados Unidos, do comando que os Estados Unidos têm no mundo. Então, é uma coisa delicadíssima, e eu posso dizer a vocês, completamente abandonada, ignorada em termos de estudos dentro do país, em termos da política brasileira. Uma coisa que diz respeito aos poderes executivos que circulam no país. Deixa eu dar falar uma coisa para vocês, uma explicação nesse caso. O governo ele toma uma medida inicial. Sempre assim. O governo toma uma medida inicial. O poder executivo é assim. Ele distribui. Ele delega poderes a alguém, um ministro, por exemplo. Vocês viram agora, recentemente, o caso do Bolsonaro, que ele queria que o Moro mudasse o chefe da Polícia Federal. O Moro disse não. Aí você vai dizer, mas, bolas, por que o presidente não manda mais que o Moro para o chefe da Polícia Federal? Não manda. Não manda. Porque, na verdade, ele delegou poderes para o Moro. E agora o chefe da Polícia Federal era a responsabilidade do Moro. Se o Bolsonaro não está satisfeito, tira o Moro. Bota outro ministro e fala para outro ministro tirar o chefe da Polícia Federal. O que ele não pode é intervir lá. É exatamente isso que eu estou falando. O que ele não pode é intervir lá nas coisas que são atribuições do ministro. Ele delegou para o ministro, ele não pode ficar se metendo. Ele tem que assinar depois, ou não, os atos do ministro. Não sei se estão compreendendo isso. Houve uma vez uma reunião entre professores em que houve uma carta vinda da Presidência da República para liberar um professor dentro de um departamento da área de ciências sociais. Aí aquela discussão, vale, não vale, vale, não vale. A pessoa que era a beneficiária daquilo falou assim, a Dilma mandou. Eu falei, aqui a Dilma não manda nada. Eu falei, a Dilma não manda nada. Que realmente,
O presidente da República, ele não manda dentro do nosso departamento. Tá? Se ele quiser prejudicar alguém dentro da universidade, ele tem que mandar por alguém pressionar o reitor, para o reitor fazer por ele. A coisa é assim que se governa. Porque isso não é o tempo de monarquia absoluta, não. Essas instituições, as instituições civis funcionam assim, em que você tem autorização para uma coisa, você passa por outro a tarefa. Passou por outra tarefa, a tarefa é do outro. Você não se mete mais. Não gostou, tira dali. Mas uma vez que você delegou, como em termos se diz, delegou poderes, você não tem nada mais que se meter naquilo. Só pode exonerar, fazer o que você quiser, se não estiver gostando da atuação do seu ministro. Tá? Ou, quem sabe, ou no caso do reitor da universidade, que é autônoma, seja aqui no estado do Rio de Janeiro, seja de uma universidade federal, o presidente não manda dentro da universidade, não manda mesmo. O reitor, ele manda lá na reitoria, controlado pelo Conselho Universitário. Dali para baixo, vai cada um, vai uma cadeia de delegação de poderes, vamos dizer assim, que vão chegar até uma instância final lá, que em geral é o departamento. É um departamento de ciência política, é um departamento de antropologia, é um departamento de sociologia ou de história, coisa assim. Mas não sei se está claro isso que eu estou falando. Eu estou falando, não adianta, na medida em que o presidente põe curso forçado no R$1.000, ele está obrigando todas as relações ali, tá, a serem feitas no R$1.000 papel. Então, ou seja, eu não tenho agora outra coisa senão ver que o governo administra a partir exatamente desse ponto em que ele sai distribuindo os poderes. Ele sai distribuindo os meios de ação na sociedade. E depois, distribuídos esses meios de ação, cada um vai fazer lá a coisa do jeito que lhe interessar, do jeito que puder, a não ser que faça parte do governo e que tenha que prestar contas para o governo. Aí já a coisa fica diferente. Será que a coisa é complicada? Será que eu estou conseguindo passar, pelo menos com alguma clareza, isso, pessoal? Hein? Tá sim, tá sim. Está dando? Tá. Então, o que acontece? O Getúlio toma essa medida. Vejam bem, o Getúlio toma essa medida e ela vai ficar praticamente até 2021. Porque esses decretos, eles são, na verdade, prerrogativa do presidente, independente e garantido por todas as constituições. E aí é que está. Ou melhor, no caso do Getúlio, do Brasil, eu estou errado até em falar isso. Por causa que ele tomou essa medida, depois as constituições ficaram fazendo com a mesma providência de controle da Constituição de 1891. Mas o que funcionou direto foi que a administração monetária veio por parte do governo. E notem bem que eu comecei esse trecho aqui que eu li para vocês, dizendo que, na ausência aqui de um banco central, porque não tinha banco central, tinha Casa da Moeda, Caixa de Amortização, coisas que eram mais para emitir moeda e também para incinerar moedas, o papel moeda, incinerar papel moeda, coisas assim. E o que nós precisamos ter ali é que essa tomada e isso é o próprio governo com comando do Poder Executivo. Ele está com o Poder Executivo, que é o dinheiro. Estados Unidos não é bem assim, não. Hein? Não é bem assim. A coisa está na mão de tecnocratas que dominam lá o Banco Federal da Reserva. Não é assim. Não é assim, não. Mas aqui no Brasil era assim, até vir essa autonomia e independência do Banco Central.
que tomou das mãos do governo o comando do dinheiro. Bom, o que acontece, então? Eu tenho agora o governo no controle, no comando do dinheiro, eu tenho também uma política, que é a política governamental, que fica conhecida como como início de um processo de substituição de importações, e vou começar a encontrar, a partir dali, uma crise que é entre o desenvolvimentismo no Brasil e o liberalismo. O liberalismo está surgindo por fora dentro dessa história. Se você pegar dentro do desenvolvimentismo, ele tem uma crise. É uma crise que foi decidida nos campos de batalha em 32. Quem comanda a industrialização, que é a principal mediação do capitalismo? São Paulo ou o governo? O governo vai ser o principal comandante. Não vai tirar o direito de São Paulo tomar iniciativas próprias para a industrialização, absolutamente, mas o comando é do governo. E armas, então, nem pensar, é com o governo também. E moeda, agora, o comando é o comando do governo. Ora, mas aos poucos, aí é que está a coisa complicada. O Brasil é um país que, nos anos 30, passou uma situação excepcional. Não só o Brasil, o mundo inteiro passou. Mas, no caso do Brasil, tem lá uma particularidade que eu vou falar aqui. Foi um tempo em que o Brasil teve praticamente que se virar sozinho, mais que se virar sozinho, do que, digamos assim, se subordinar aos donos das finanças internacionais, ou aqueles que dominam as relações internacionais por meios financeiros. Melhor falar assim. Em 1930, vocês sabem por que isso. Crise do capitalismo, né? Que começa com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e que, ao mesmo tempo, com a ascensão na Itália do fascismo e também com a ascensão do nazismo na Alemanha, que se dá, que o fascismo começa em 1922 na Itália, mas o nazismo conquista em 1933, é que ele vai para o governo alemão. Mas o que acontece? O capitalismo não está se reorganizando. E cada país vai ter que cuidar da sua própria sorte. Cá entre nós, aquela política do Roosevelt, de isolamento do Roosevelt nos Estados Unidos, beneficiou tremendamente o Brasil, beneficiou tremendamente o Getúlio, porque o Brasil não foi obrigado a ficar prestando contas internacionais da sua circulação monetária, do seu déficit público, de nada disso. O Brasil seguiu o caminho sem coerção internacional, a não ser aquela que existia na ocasião de tomar partido entre o que estava acontecendo no mundo, naquilo que estava acontecendo no mundo capitalista, que era, de um lado, o nazismo e o fascismo, e do outro, depois com a entrada do Japão, né? De um lado as potências do eixo, e do outro os países que tinham até ali, digamos, orientados em favor do liberalismo, que era Inglaterra, Estados Unidos, França. Então, aquele momento ali, o Brasil pode, de alguma maneira, escolher o que fazer, né, na sua vida. Tá? Tanto que, no final das contas, vocês encontram o Getúlio Vargas. Você vê que é diferente. Getúlio Vargas, em 1937, consegue o golpe do Estado Novo, vem o Estado Novo, e que eu saiba, o Brasil não foi condenado pelas potências do eixo, não seria, mas não foi condenado pelos Estados Unidos, não foi condenado por Inglaterra, nem nada, porque todos sabiam da posição estratégica do Brasil no planeta, né? Ali ocupando uma área significativa ali no Atlântico Sul, e também o imenso território brasileiro, as reservas, tudo isso, todas essas coisas fizeram com que não houvesse esse tipo de condenação moral a uma ditadura, né, como haveria nos dias de hoje, no caso de chegar uma ditadura. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Alguém ia fazer uma pergunta ou desistiu? Mas vamos lá. Então, eu tenho a coisa caminhando desse jeito, e assim vou
a um país que enfrenta crises internas, como o Levante comunista de 1935, o crescimento do integralismo, como movimento de massas, não sei também se eu posso considerar como movimento de massas, mas os adeptos do integralismo eram em número considerável. Depois, a tentativa, em 1938, do golpe integralista. Eu tenho um Brasil com problemas internos e tal, mas não vejo, não reconheço, a não ser essa coisa dessas expressões para o Brasil se definir por um dos lados que estavam na tensão internacional. Não vejo, a não ser esse tipo de pressão, eu não vejo outro tipo de pressão. No Brasil, nenhuma pressão especial em relação a tomar o caminho de assim, algum caminho do indivíduo do capitalismo, você vai se desenvolver, se não vai desenvolver, coisas assim. O Brasil toma um caminho ali, ou vai tomando seu caminho desenvolvimentista, difícil de ser encontrado, sem dúvida, vai ter que negociar para depois ter um empréstimo também, ter recursos próprios para fazer a indústria, a siderúrgica de Volta Redonda, que só ficará pronta em 1946, mas iniciará ali por volta de 42, 43 a construção dela. Bom, o que eu posso dizer para vocês nisso? Eu tenho uma crise entre a Revolução de 30 e 32 que podia estourar nas eleições de 38. Não estouraram, porque o candidato de 32, Armando de Salles Oliveira, teve que ir embora do Brasil por causa do golpe do Estado Novo. O golpe do Estado Novo. Então, eu tenho que tirar 32 também do caminho. E, além do mais, eu tenho uma ação burguesa significativa que vem de São Paulo, que é liderada pelo Roberto Simonsen, que vai, de fato, organizar uma burguesia. Tinha organizado uma burguesia em São Paulo, começa a organizar uma burguesia no Brasil, um Conselho Nacional de Indústria e uma série de estímulo, né? Uma série de associações burguesas, de industriais, em geral, né? Pelo Brasil, para dar um papel relevante aos burgueses na industrialização do país. O Roberto Simonsen, nesse ponto, aproxima-se mais do Getúlio Vargas e ele será, no fundo, contra o Getúlio Vargas, marcará uma diferença do Getúlio, principalmente em relação à parte de proteção social, porque o Roberto Simonsen ele acaba, claro, ficando contra a CLT, que é uma coisa contra a qual a gente vê os burgueses brasileiros encontrarem até os dias de hoje, né? Querendo, porque toda hora fazendo uma reforma para atenuar a CLT e, quem sabe, até um dia acabar com ela. Bom, mas esse liberalismo da contra-revolução tecnocrática, vamos dizer assim, esse ainda não tinha aparecido de fato. Esse ainda não havia aparecido. Então, nós vamos ter uma série de coisas dentro do país, sempre no caminho da industrialização, né, do desenvolvimento, mas uma coisa relativamente a liberalismo, nada. Até que a cadeira de economia, que era ensinada em faculdades de direito, e que dava como teoria e como formação para os alunos as teorias que os liberais usavam em seu favor, mas um uso contraditório delas. Vamos deixar bem claro, hoje em dia vocês estão cansados de ouvir por aí que o Adam Smith era um liberal. Errado, 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 errado. Mas os liberais usam a teoria dele, porque fala em mercado. Um locus onde o governo não pode agir, não deve agir porque prejudica. Então, em cima desse argumento, os liberais usam a economia em seu favor, mas esquecem que a economia política foi uma coisa feita contra o comando monetário da produção e contra a finalidade monetária da produção, que é o que os liberais praticam. Então, é uma teoria contra o domínio monetário da produção e a finalidade monetária da produção, que é usada
em favor de quem comanda monetariamente a produção e que faz a produção ser voltada exatamente para o crescimento monetário, para a acumulação monetária. É uma contradição. Mas aí é que está. Eles usam, em favor deles, aquela ideia de mercado, economia de mercado, que diz que é para o governo se afastar. Claro, se o governo é para se afastar do mercado, quem que vai lá no final da linha dizer? Se afasta também do comando do dinheiro. Estão entendendo a maldade? Estão entendendo a confusão? Tá, o dinheiro é econômico, o dinheiro é econômico, o dinheiro é econômico, o dinheiro é poder executivo, é garantido pela violência legítima, governamental. Ele é garantido por essa violência, ele não é econômico, por exemplo, porque não tem nada de econômico nesse mundo, a não ser imaginário. Então, o que acaba acontecendo ali? Você tem, hoje, aquilo que era o simples afastamento do governo, da produção, você tem agora um afastamento do governo do comando do dinheiro, daquilo que é o principal poder executivo da sociedade. Bom, mas então essas faculdades... Então, criaram as faculdades de economia. E, desavisadamente, o ministro da Educação do Getúlio, mesmo com o Getúlio desconfiando, Getúlio tinha formação positivista, desconfiando que a economia não existia, e ele falava mal dessas pseudociências, mas mesmo com o Gustavo Capanema, de ministro da Educação, também na mesma linha do Getúlio, criaram os cursos de economia, faculdades de economia no Brasil, e pediram nada mais, nada menos que um diletante nos estudos de economia, chamado Eugênio Goudin, fosse reconhecido como autoridade no assunto, mas tivesse notório saber no assunto, e então fizesse o que eu chamo, fizesse um currículo nacional para as faculdades de economia, em cima desse pensamento que o liberalismo usava contraditoriamente em seu favor, e começasse com isso a formar quadros no Brasil com esses valores da economia política, vinculados às práticas liberais, e as práticas liberais são práticas monetárias, são práticas de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro, e que querem liberdade plena de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro, que hoje estão incrivelmente financiarizadas, estão incrivelmente voltadas para papéis. Então, o que aconteceu, o que eu estou chamando ali? O Eugênio Goudin, ele faz, sem que Gustavo Capanema e Getúlio Vargas percebessem, né? Sem que eles percebessem, uma conquista ideológica crucial, decisiva, tétrica. Eles fizeram uma conquista ideológica, e não é só essa conquista ideológica de criar as faculdades de economia, aquilo tudo implica formação de quadros. São pessoas que vão fazer prova daquelas coisas, né, daquelas matérias, e, no final, vão acreditar naquilo e vão pensar o mundo daquele jeito, em plena contradição com as práticas monetárias que eles vão acabar fundamentando. Por que educação, universidade, tem isso, que é complicadíssimo. Você ensina a coisa e o aluno se deixa dominar pelo conhecimento. Você dá prova, aí mesmo é que o aluno é obrigado a responder na prova. Ele se deixa dominar por aquele conhecimento e depois ele crê que aquele conhecimento seja a maneira correta de pensar e sentir. E ele vai pensar e sentir de acordo com aquele conhecimento que adquiriu na universidade. Então, o Eugênio Goudin consegue, em pleno Estado Novo, essa conquista ideológica, essa coisa de conquistar, de dar vida, de dar credibilidade a um imaginário, e mais do que credibilidade a esse imaginário, mas que já tinha credibilidade, não há dúvida, por causa de influências externas. Mas o que acontece?
você vai dar credibilidade e vai formar pessoas que vão acreditar nesse imaginário e que vão agir de acordo com as regras que estão lá nesse imaginário, mesmo que essas regras tenham sido criadas contra o principal objeto que eles têm em vista, que é o dinheiro. Porque a economia política foi criada contra o dinheiro. E, estranhamente, ela é reivindicada até hoje como o fundamento do liberalismo, que é uma prática monetária, uma prática de burguesa, mas com uma ideologia própria, que é o extremismo burguês, vamos dizer assim. O liberalismo, na verdade, é um extremismo burguês. Então, nós temos essa conquista ideológica e prestem bem que esse Eugênio Goudin não vai parar por aí. Ele vai a Bretton Woods, naquela famosa conferência em que o mundo capitalista se reúne para planejar o capitalismo pós-guerra, foi em 1944, para que no pós-guerra o mundo se organizasse, como se organizou, né? Com o Banco Mundial, com o FMI, se organizou com aquela coisa de botar os Estados Unidos, coisa que durou só até 1972, como obrigado a emitir o dólar com lastro em ouro, mas apesar disso, tudo botando o dólar como uma moeda centro das transações internacionais. Pois é, o Eugênio Goudin vai lá e, quando volta com uma missão, que é a missão de fazer aqui no Brasil o que o Brasil não tinha, porque quem funcionava como tal era o Banco do Brasil. Ou seja, que missão era essa? Criar um Banco Central do Brasil. Criar o Banco Central, que hoje é uma instituição política comparável em termos de estar acima das demais instituições políticas ao poder moderador do imperador. O Banco Central é uma instituição política que está acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Hoje o Banco Central está assim. Então, ele trouxe de lá a incumbência de fazer isso aqui no Brasil, um Banco Central. Por que isso, na verdade, vindo de fora? Porque o Banco Central, para administrar a moeda, e sem moeda confiável, não se tem relações internacionais. Então, até para o Brasil ter crédito, para o Brasil vender seus produtos, para o Brasil comprar essas coisas, ou importar coisas, tudo, o Brasil tem que ter moeda confiável. Sem moeda confiável, ninguém faz transação. As transações decaem. Pois não, Eduardo? Professor, desculpa a pergunta, que pode parecer assim, um pouco básica demais, mas assim, eu tenho visto assim as aulas de você falando sobre essa questão do Banco Central, da autonomia do Banco Central, né? Que antes era ligado a questões acredito que seja, pelo que você fala, que fosse ligado a questões do governo, né? O governo que dava as diretrizes e agora ele adquiriu uma certa independência. Eu queria entender assim, o que o Banco Central faz, assim, se você está falando que é quase que um quarto poder acima dos demais, é o que? A questão de impor a política cambial, taxa de juros, né? Como é que é isso? Exatamente isso que o Getúlio fez. O Banco Central hoje tem o que o Getúlio fez. O comando do dinheiro, ele determina a taxa de juros, o preço do dinheiro e a taxa de câmbio. Entendeu? Aquilo que foi o comando, a tomada governamental do comando do dinheiro, feita pelo Getúlio com aqueles decretos de 33, ela é feita agora pelo Banco Central. Que só não precisa fazer, é um decreto botando, digamos assim, que o real como de curso forçado. Isso ele não precisa fazer, porque já as armas estão garantindo isso. Mas o Getúlio, na ocasião, precisou fazer, por causa da crise internacional digamos assim, e da instabilidade monetária nas relações internacionais, o que fazia com que, na época, as pessoas aceitassem ou até preferissem fazer negócios em ouro, fazer negócios, enfim, em alguma coisa, ou em moeda estrangeira, em libra, né?
porque acreditavam que estariam mais seguros nessas coisas. Então, quando ele põe o mil-réis de curso forçado, é exatamente para dizer, epa, tudo terá que ser feito dentro da nossa circulação de direitos. Nada de fazer negócios em ouro, nada de fazer negócios em libra, nada disso, tá? Ou dólares, ou lá o que for. Tem que fazer aqui. Então, só isso é que você não vê o Banco Central fazendo agora. Mas aquilo que o Getúlio fez em 33, está dando para fazer a ligação com o que eu falei antes na aula? Aquilo que ele faz em 33 é o que o Banco Central está fazendo agora. Tomou para ele agora. Mas aí como é que funciona, professor? Quem é que... Você falou que é uma instituição que adquiriu agora autonomia. São concursados, como se fosse o judiciário, assim? O judiciário ainda tem o STF, que é por indicação e tal, né? Mas... Ele conseguiu a autonomia de uma série de leis ordinárias e de emendas constitucionais. Foi o poder legislativo. Mas como é que é essa autonomia? Estão concursados ali? Não, aí a questão passa, você pode nomear, enfim, a coisa fica numa espécie de círculo de notáveis no mundo financeiro, que são as pessoas que, no fundo, que tratam com dinheiro. Em outras palavras, o dinheiro na mão do banqueiro, ele é uma mercadoria que tem que ser vendida. É assim que os bancos agem, vendendo a mercadoria dele para acumular mais ainda a mercadoria dele. O que vai dar nisso no final da história não me pergunta, que eu não sei dizer. Mas então o que eles querem? Eles querem negociar, eles querem ter o controle do objeto que eles vendem, né? Do objeto com que eles negociam tudo, o objeto que eles têm acumulado, um objeto matriz das atividades, mãe, né, das atividades deles. Então, eles tomam. Tal coisa, você tem você está vendendo, vamos dizer assim, você é banqueiro, ou você é alguém do supermercado, só recebe produtos produzidos por fazendas do governo, e aí os preços vêm das fazendas do governo, você tem uma margem de lucro lá no mamão, na batata, no tomate, essa coisa toda. Aí, de repente, você diz assim, não, eu mesmo vou ser o produtor disso aqui. Aí você mesmo passa a ser o produtor daquelas coisas que você vende. No caso do dinheiro, não é sem propósito essa comparação. No caso do dinheiro, o que você está fazendo? Poxa, quem é o que garante o dinheiro pela violência? É o governo, tudo bem, mas ele também está comandando o dinheiro. Quem que quer comandar o dinheiro? É ele que está determinando o preço do dinheiro. Até porque ele, o governo, se endivida no seu próprio dinheiro. Como ele se endivida no seu próprio dinheiro, o banco aproveita e faz o seguinte, já que o banco acumulou dinheiro, e vende essa mercadoria para o próprio governo. O banco põe a coisa no seguinte termo, espera aí, nós queremos fazer esse preço. Até porque queremos fazer esse preço, porque queremos que você continue sendo pagador. E para você ser pagador, você tem que ajustar receitas e despesas, ou seja, você tem que ajustar sempre os seus gastos com a sua arrecadação, porque é aquilo que nós chamamos de ajuste fiscal. Porque essa que é a questão extremamente insólita, porque se nós olharmos, é uma coisa realmente estonteante no que ocorre, afinal de contas, né? Porque isso prevalece sobre as próprias necessidades materiais da sociedade. Você pode ver que você pode ter depressão, você pode ter recessão de abacate, é tudo diminuição da circulação de dinheiro. E quanto menos circula o dinheiro, mais gente fica excluída. Mas eles não querem resolver a fome de ninguém, eles querem recuperar aquilo que eles controlam, que é a circulação de dinheiro, que tem essas coisas, em particular, que é por onde eles querem particularizar, né? Que é a taxa de juros, ou quer vender o dinheiro e acumular o dinheiro para ter mais oferta de crédito, né? Ou seja, mais dinheiro para vender. E assim, eu posso até falar disso logicamente, mas o que eu não posso ver é que haja algum resultado que seja humano e compreensível, no final de contas. No final, nós ficamos atônitos com tudo isso que acontece, com tanta exclusão social
que existe especialmente no nosso país, e não pense que seja diferente na Europa, que seja diferente nos Estados Unidos, que a exclusão também é grande. Mas você só se inclui na sociedade se entrar nesse circuito. E esse circuito tem um dono, que é o governo. Só que o governo perdeu o comando desse objeto, e esse objeto está comandado agora por particulares, por tecnocratas. É a tal história, porque você dentro da cultura, isso aqui é uma coisa difícil da gente considerar. Como está dentro da cultura, ninguém acha que o dinheiro é político. Ninguém acha que o dinheiro é político. Ninguém fala isso que eu estou falando aqui. Então, o que acontece? Se você tem lá o técnico para cuidar do dinheiro, você não vê nele uma função política, você pensa que é uma função técnica. Aqui na tese eu estou tratando disso, para um capítulo mais lá na frente, que é exatamente essa relação que existe entre você ter uma técnica para gerir o dinheiro, né, e ter um alcance político com essa técnica. É um capítulo... Está dentro de um capítulo, é uma questão especial que eu nunca vi ninguém levantar, eu levantando essa... Porque eu saiba, eu sou a primeira pessoa a levantar essa questão, o que significa que vai morrer comigo, né? Porque você não tem a dúvida. Não tem essa questão de você ter um gerenciamento técnico que passa como coisa apolítica, que passa como se fosse uma coisa apolítica. E por isso que a sociedade não se dá nem conta disso, nem está ligando para isso. Quando eu digo, por exemplo, que essa eleição que vem agora pela frente é uma eleição pelo comando moral do país, né? E que porque a parte do executivo está conquistada pelos tecnocratas do Banco Central, as pessoas ficam achando isso estranho. Não, mas não é isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Se sem consciência de que o fato é esse, nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu entendo a tua estranheza diante do caso, porque, afinal de contas, poxa, a vida inteira puseram na tua cabeça que existe economia, de que a economia é uma, digamos assim, é uma área neutra da sociedade, apolítica da sociedade. E aí o Banco Central cuidaria do quê? Da economia. Seria uma entidade técnica, por isso, com direito à neutralidade, para cuidar da área apolítica da sociedade, que seria a economia. Por aí você já vê a contrafação. Então, vamos aos poucos, eu vou chegar lá. A tese é grande, eu vou chegar lá, mas eu toco nesse ponto. Porque isso tem... Não é assim, sem mais nem menos, que você controla as coisas por dinheiro, não. Tem macetes, tem dificuldades. Mas o que eu quero falar aqui nesse momento são os efeitos de uma conquista ideológica. Uma conquista ideológica que é feita, notem bem, pelo Goudan, mas aí é que tem um detalhe. Não é uma conquista que vem em favor do desenvolvimentismo, porque no correr dos anos você não vai ver o Eugênio Goudan falando em favor de desenvolvimento no Brasil. E, por isso mesmo, ele teve uma discussão com o Roberto Simonsen, porque o Roberto Simonsen, que foi líder industrial em 1932, em São Paulo, o Roberto Simonsen era um desenvolvimentista e era também protecionista, coisa que um liberal não quer que ninguém seja. Então, o que acontece? Nos caminhos do legado de 1932, começa a aparecer um pensamento, esse pensamento em que tem como principal mentor o próprio Eugênio Goudan, e eu digo principal mentor na medida que foi ele o principal, ele que fez os currículos, ele que fez a formação de quadros, dessa formação de quadros no Brasil. Ele é alguém que não está afinado com o espírito desenvolvimentista de 1932. E logo, ali por 1945, duas coisas são significativas nessa trajetória do Eugênio Goudan. A primeira é que ele vai criar a Superintendência da Moeda e do Crédito. O que é isso? A margem do Banco do Brasil, que está, na prática, operando como Banco Central. Mas o que ele faz? E aquilo ali vai ser o embrião, como a imagem que se usa geralmente, do Banco Central, a SUMOC,
a superintendência da moeda do crédito. É assim que ele vem lá de Bretton Woods para isso. E, naquele momento, ele trava uma polêmica com o Roberto Simonsen, que era desenvolvimentista e protecionista, coisa que quase todo o país mas esconde, mas que o liberalismo prega contra. Esses países liberais que pregam o liberalismo, liberdade de mercado, eles são todos protecionistas, vocês podem crer nisso, que ninguém é burro. Tá? Mas eles pregam contra o protecionismo. Liberdade de mercado, portanto, não pode haver protecionismo em canto nenhum, país nenhum, nas relações exteriores de país nenhum. E o Roberto Simonsen era protecionista, mas notem bem aí que a coisa pega. Ele usava como tese dele de protecionista contra as ideias do David Ricardo da economia, que é da ideia do sistema de mercado, tal, liberdade de mercado, liberdade nas relações internacionais. Ele usava o texto de um romeno chamado Mikhail Manoilescu. E que ele usava quando ele chegou até a traduzir, em 1931, mandar traduzir o texto sobre protecionismo do Manoilescu. Em 1931 está ótimo ele traduzir aquilo. Mas, em 1945, o protecionismo está condenado. Por que o protecionismo está condenado? Porque o Manoilescu foi teórico tanto do fascismo quanto do falangismo na Espanha, ou um teórico mesmo da falange, né? Que foi, digamos assim, na Guerra Civil Espanhola, que foi a direita autoritária, arbitrária, fascista da Guerra Civil Espanhola. O Manoilescu foi teórico do Partido Único, teórico do protecionismo e teórico do corporativismo. Então, quando você chega ali em 1945, você defender o protecionismo, você está defendendo uma teoria de países derrotados na guerra. E países derrotados na guerra contra os quais o Brasil lutou. Então, por mais que o Getúlio fosse de espírito protecionista, porque o Getúlio não era nenhum otário, não tenha dúvida de que isso jogou por terra o protecionismo, por causa da vinculação do seu melhor teórico com a ditadura fascista, né? As ditaduras fascistas, porque não só a do Mussolini, como a do próprio Romênia, de onde ele nasceu, e também com as ligações dele com o Franco na Espanha. Então, o Manoilescu ele foi fatal para isso, né? Fatal para isso, e, enfim, ele perdeu o argumento dele por razões de derrota política na guerra, e uma série de outras, né? De coisas que tem ali. Mas, vamos dizer, o protecionismo ficou. Nossa, como é que eu vou falar do protecionismo se o protecionismo é vinculado ao fascismo que perdeu a guerra e o Brasil lutou contra? Então, é tal coisa. Puxar o tapete do Roberto Simonsen. E, nisso, o liberalismo, a contradição, que era o liberalismo usar a tese da economia de mercado, que era combatida pelo protecionismo, essa contradição ali prosseguiu livre, vitoriosa, até que, aos poucos, começasse a aparecer, aqui no mundo inteiro e no Brasil também, o pensamento do Keynes para um gerenciamento diferente dentro do capitalismo. Mas isso é um capítulo que não nos cabe tocar aqui. Mais adiante, quando a gente falar em outras coisas, como o desenvolvimento que foi chamado, aspas, né, milagre econômico, nós podemos falar sobre isso. A minha preocupação é que nós vamos ter dificuldade sempre de ter atenção nisso, de que as coisas elas não são retas desse jeito, não. Elas não são retas desse jeito como a gente está pensando. E que as ocasiões se aparecem
para alguém, como exemplo, assim, que, por isso eu estou falando, 32 não é uma coisa que esteja propriamente contra a Revolução Tecnocrática, mas é derivado de um individualismo que estava vinculado a 32. Mas, vinculado a 32, estava o desenvolvimentismo, ao qual a tecnocracia não quer se vincular, especialmente aqui no Brasil. Então, os tecnocratas brasileiros não querem se vincular. Então, é difícil, é um emaranhado danado, como nós vamos ver mais adiante, o golpe de 64, o golpe de 60. E estranho, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Getúlio é derrubado em 45, e os homens que fazem a revolução, desculpem, os homens que vão fazer o golpe de 64 são homens de 1930. A ditadura terá políticas compatíveis com 1930, e, no entanto, ela foi antigetulista. Então, tem coisas que se misturam aí e nos confundem, mas que nós podemos afastar daqui, afastar dali e limpar para obter alguma clareza. Bom, então, deixa eu dizer, eu estou com o Eugênio Goudin agora fazendo a conquista, essa conquista ideológica, que é, caramba, a grande raiz, se nós quisermos, a grande raiz do que está aí na contra-revolução tecnocrática. Porque se vocês me perguntarem se eu posso dizer que a contra-revolução... Não. A contra-revolução tecnocrática vai começar aqui. Vai começar aqui com o Eugênio Goudin. No momento que criam as faculdades de economia, ele faz os currículos dos cursos de economia. E aí é que está uma coisa. Ele fará, vocês vão dizer assim, ele começa uma formação de quadros que terão os argumentos em favor dessa mudança, mas em plena contradição até com o que provocam. Em plena contradição até com o que provocam. Porque, como falei para vocês, a economia política foi feita contra o dinheiro, contra o comando monetário da produção, repito, e contra, repito, a finalidade monetária da produção. É difícil, a realidade, muitíssimo, mas a gente se esforçando consegue trazer, sabe? Puxar coisas que... E tirar da nossa frente tudo que veio para nos desviar e nos botar em relações contraditórias, até sem perceber essas relações contraditórias. Então, o que acontece também nesse caso? Começaram os liberais, né, a rotular os socialistas ou comunistas como que eram desenvolvimentistas, todos, ou, em outras palavras, começaram a rotular todos os desenvolvimentistas como comunistas. Uma coisa só que eu quero lembrar aqui, porque parece que eu não falei isso aqui nas aulas, mas está dentro do texto. A questão de como eu emprego a palavra socialismo aqui. Eu emprego a palavra socialismo como alternativa administrativa do capitalismo, e não como eufemismo de comunismo. Está lá no meu capítulo 1. Eu peço a vocês que leiam isso, se vocês quiserem, eu posso até dar uma aula sobre isso. Mas eu acho que, na leitura, vocês resolvem esse problema. E vão compreender que socialismo, como está sendo usado aqui, é a alternativa administrativa do capitalismo, que foi, na verdade, o espírito da Revolução de 30, que foi o espírito do Estado Novo. Mas o que acontece? Todo desenvolvimentista passou a ser considerado comunista, em geral. E aí o liberal começa a chamar até socialistas e social-democratas como comunistas também. Mas eu insisto, o socialista que eu estou dizendo aqui não é comunista, é eufemismo ou melhor, usam muito aí socialismo como eufemismo de comunismo. Eu não estou fazendo isso. Por isso, vocês não estranham de eu dizer que o Estado Novo foi socialista, que a Revolução de 30 tinha um espírito socialista, que a ditadura militar tinha um espírito socialista. Não tem erro, não. Não tem erro, não. Depois a gente pode até destrinchar isso.
mas exatamente nesse significado que eu estou dando à palavra, que é o significado original da palavra. Depois, devido à perseguição aos comunistas, os comunistas começaram a se chamar por atenuantes, né, vamos dizer assim, né, por eufemismos. Né? Um deles foi socialismo, tá? Foi se chamarem de socialistas, e outro também isso de progressistas. Essa coisa também é muito comum, comunista se chamar de progressista para tirar dele tudo que de ruim dizem que tem um comunista, comedor de criancinha, traidor da pátria, sei lá, controlador voraz das almas alheias e coisas do gênero. Bom, então eu tenho o Eugênio Goudin aparecendo, e com o aparecimento do Eugênio Goudin, agora eu tenho o início, né? As bases do que se desenvolveu até essa contra-revolução tecnocrática. Só que muita coisa estava para acontecer na política brasileira. Entre as muitas coisas que estavam para acontecer na política brasileira, houve uma que é bastante significativa, talvez a mais significativa do século XX em termos de Brasil, que foi a presença do Getúlio, que ela não se dá apenas pela presença do Getúlio em si, mas por causa do muito que Getúlio fez em termos de governos, de inovações e também de seguidores, de práticas políticas que incentivadas por Getúlio, de linhas políticas adotadas por partidos aqui, incentivadas por Getúlio, enfim, e que nós não devemos, de maneira nenhuma, ficar estarrecidos pelo fato de a ditadura militar ter seguido por essas linhas. Por isso é que eu falei que o Fernando Henrique, quando falou fim da Era Vargas, não. Era Vargas é até fim do espírito da Revolução de 30, que aqui durou até a Constituição de 88. Nós não podemos perder isso de vista. Essa presença da Revolução de 30 na própria Constituição de 1988. Então, esse país duro, dificílimo da gente estudar, ele vai mostrar, num determinado momento, uma briga contra o Getúlio, que foi o que provocou as maiores transformações no Brasil, levando o Brasil mesmo, e eu não estou com exagero nisso, cuidado que essa palavra que eu estou usando não é eufemismo, a ser mais socialista do que liberal, não há dúvida, o Brasil foi extremamente socialista. Se vocês quiserem, até o Plano Cruzado, até a Constituição de 88, o Brasil foi predominantemente socialista. Mas isso está sendo discutido lá no capítulo 1, coisa que eu não fiz com vocês, mas posso fazer caso haja uma solicitação para nós, digamos assim, trabalhar esses termos. Mas eu estou pedindo a vocês para lerem, porque nós temos tanta coisa para tratar aqui que muitas coisas só podem ser resolvidas se ficar por conta da leitura em casa feita por vocês. Se trouxer para cá e a gente... Caramba, só na eleição seguinte, né, que vai conseguir terminar isso, na eleição de 2026. Caso haja, né, que no Brasil a gente sempre fala isso, a eleição está marcada, caso haja em eleição de 2026. Então, a questão que nós vamos entrar agora é uma questão relativa vamos dizer assim, dar o nome de getulismo, tá? Não propriamente Getúlio em si, claro, tem o Getúlio na cabeça, mas é porque o Getúlio ele tem um momento na história que todo mundo sabe, que é o do suicídio, em que ele morre, mas o getulismo continua e continua forte. E o suicídio dele fortaleceu o próprio getulismo, né? Dizer, aquele tipo de política, aquele tipo de espírito socialista que ele plantou no Brasil. E não há dúvida que é uma coisa muito ligada à formação positivista dele. Apesar dos positivistas depois se aborrecerem com ele, dizerem que ele traiu o positivismo, porque ele foi contra o federalismo, e os positivistas eram a favor do federalismo, porque o federalismo tinha estados no tamanho que Augusto Conte considerava adequados para a gerência e tal, e ele acabou com o federalismo, né, no tempo do Estado Novo, e por isso começou a pensar administrar num grande território, o que já seria inviável até para eles positivistas. Então, tem essa questão que é
o getulismo. Porque, notem bem, nós vamos falar isso de novo aqui no início da próxima aula. Em 1945, o Getúlio é deposto em 29 de outubro, e 2 de dezembro tem uma eleição em que o candidato apoiado por ele ganha com 55% dos votos, que um dos partidos que ele criou fica em maioria absoluta na Câmara e também no Senado, que foi o PSD. O outro que ele criou ainda estava por crescer, que foi o PTB. Mas o PSD, partido de oligarquias, daqueles que praticavam política, digamos assim, nos bastidores do Estado Novo, daquelas oligarquias que praticaram política de bastidores no Estado Novo, elas já estavam no PSD e ganharam com folga as eleições de 45. E em 50 o Getúlio volta. Vem como candidato e ganha com 48% dos votos. Então, depois vamos falar também dessa eleição, do que foi a tal cristianização. Bom, há um fenômeno nisso tudo aí, que é o Getúlio. O Getúlio é o getulismo e coisas que se movem contra ele. E essa história completamente doida, ele é deposto, mas a influência dele permanece. Ele suicida, mas a influência dele permanece. Então, há uma coisa curiosa, que a ditadura, nota bem, a ditadura militar no Brasil, preocupada em erradicar o getulismo, não se preocupou, todavia, em erradicar a política desenvolvimentista dele, nem as políticas protecionistas dele. Me respondam isso, por favor. Como é que pode? A ditadura é isso, mas isso é que tem que chamar a atenção de todo mundo. A ditadura militar foi antigetulista, mas as políticas que ela teve para o Brasil foram políticas enraizadas na Revolução de 30, ou, se vocês quiserem, enraizadas na própria atuação política do Getúlio. Desenvolvimento com proteção social é uma coisa que vem no espírito da Revolução de 30. É uma coisa que tem o tempo todo com Getúlio e com o getulismo. E a ditadura vai seguir por aí. E, no entanto, a ditadura porque quis erradicar o getulismo. Por que razão quis isso? Tem muito a ver com o crescimento da classe operária no Brasil, e a gente vai tentar falar sobre isso na próxima aula. Tá certo? Façam as perguntas. Alexandre, pois não? Boa tarde, Walter. Eu vou tentar ler, né, porque dentro da minha cabeça, essa relação de socialismo ela está muito ligada mesmo ao comunismo. Né? Pode falar, perdão. Porque isso aí você acaba botando, sem sentir, isso toma conta de você. Aí você não consegue pensar. Falou a palavra socialismo, você já liga para comunismo. Essa que é a questão. A palavra, isso é sério. O conhecimento pode nos dominar, os significados das palavras podem nos dominar. Isso é sério demais. Então, quando fala uma palavra, ela já dominou você, com o significado que você tem, já dominou você. Você já age de acordo com aquele significado, você já reage de acordo com aquele significado. O que acontece? Eu estou propondo que se pense em outro significado, que for o significado original. Esse é um eufemismo de comunismo. No fundo, ele não está usando comunismo de fato, ele não está sendo socialista de fato, está significando comunismo. Por isso que a palavra socialismo, no caso, eu uso com o significado raiz dela, alternativa administrativa do capitalismo. Quando se pensa um capitalismo comandado, gerenciado, em Minas Gerais, pelo governo e com proteção social, que é o espírito mesmo do inicial da palavra, a intenção inicial da palavra, em oposição ao individualismo, se você quiser, em oposição mesmo ao liberalismo. E outra coisa também, eu sempre, na minha visão, eu sempre vi esse período desenvolvimentista de Getúlio Vargas sempre como uma relação de crescimento do Brasil, uma relação de uma independência maior do Brasil em relação ao mundo globalizado. Por exemplo, assim, é o patrocínio que os Estados Unidos fizeram de outros partidos também para derrubar o getulismo, entendeu? Então, eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso também. Eu vou fazer. E você, se eu conseguir, né, no correr dessas aulas, chegar até esse ponto, até um determinado ponto, eu vou me referir a algo que seria como que um impedimento que o Brasil tem de se desenvolver.
Você vai dizer, pô, por que razão isso? Porque esse papo de todo o país ter economia, de desenvolver, isso é papo furado, isso é safadeza pura. Tá? Aí, tem que desenvolver, isso é safadeza. Porque, em primeiro lugar, se considera o seguinte, todo país que desenvolve indústria, ele se torna um tremendo devorador de produtos primários. Claro, não só porque a necessidade de abastecimento, de alimentação ou coisas assim da população, ela cresce por causa da maior ocupação, provavelmente, nas cidades do que no campo, como também ocorre da própria indústria ser devoradora de produtos primários. A indústria não pode prosseguir sem encontrar minério de ferro, sem encontrar carvão, sem encontrar alumínio, ela não tem como prosseguir. E sem encontrar água, sem encontrar energia elétrica, sem encontrar petróleo, sem encontrar gás, essas coisas todas. Então, o que acontece? O Brasil tem tudo isso. O Brasil tem tudo isso. Mas se o Brasil tiver um desenvolvimento industrial, o Brasil vai ser o consumidor prioritário dessas necessidades básicas da industrialização. Porque a industrialização tem necessidades básicas terríveis, tremendas, que, na realidade, são coisas escassas no mundo. E o Brasil é cheio dessas coisas. Então, se o Brasil se industrializar, o Brasil vai ser o consumidor preferencial disso. Claro que não querem que o Brasil se desenvolva, e tem uns corruptos aqui no Brasil que vão quebrando a industrialização do Brasil, acabando mesmo com o Brasil, ajudando a desindustrializar o Brasil em sentido amplo do significado dessa palavra, exatamente para o Brasil não ser consumidor dessas necessidades fundamentais do desenvolvimento industrial ou da produção industrial. Então, quanto menos industrialização no Brasil, menos o Brasil vai consumir os produtos que os outros precisam para os seus desenvolvimentos industriais. Não sei se consegui me explicar assim de maneira rápida. É por isso... Conseguiu, obrigado. Muito obrigado pela explicação. Conseguiu, foi excelente. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Não havendo pergunta, eu sei que vocês têm outras aulas, outros compromissos. Eu me despeço de vocês e peço que vocês se retirem da sala, sim, para que eu saia por último. Né? Tá bom? Walter, só antes de terminar a aula, você falou sobre, né, o espírito socialista, né, que permeou... No capítulo 1 isso está explicado. Sim, tem muito a ver justamente tem muito a ver esse espírito socialismo do varguismo, tem muito a ver com com a própria formação do Getúlio, uma formação justamente positivista, que tem... O Getúlio era um leitor muito forte de Saint-Simon, né? No caso do Getúlio, tem. O Getúlio era desenvolvimentista assim, de raiz, até porque também o positivismo era de índole desenvolvimentista, também com proteção social. Há essa coisa que havia também no Getúlio. Ou nas raízes do... Quem tinha no positivismo? Né? O positivismo estava plenamente antenado com isso. Desenvolvimento com proteção social. Obrigado, Walter. Até terça que vem. Tá bom? Então, ficamos aqui. Terça-feira que vem de volta. E até lá.